turma. Então, o tema de hoje é radiciação, né? Então, para vocês acompanharem a aula de hoje, vocês têm que ter visto já a aula anterior, que foi sobre potência, tá? A gente vai usar esse argumento de potência, tá? O entendimento de potência para entender a raiz. Então, 3 ao quadrado, né? 3 elevado a 2. Que conta que é essa, né? É 3 vezes 3, né? Lembrando que o 3 é a base, é o fator que vai se repetir aqui. O expoente vai me dizer quantas vezes ele se repete, né? Então, 3 vezes 3, isso é 9. Então, aqui, o que eu fiz? Eu parti da potência e cheguei aonde? No resultado. Agora, se fosse ao contrário, né? Eu sei que o resultado é 9 e eu quero saber que número, quando eu elevar a 2, né? Fizer ele ao quadrado, o resultado é 9, tá? Então, pensando nesse caminho contrário, né? A gente vai pensar aqui como é que eu calculo raiz. Então, pensando nesse caminho contrário, a gente diz que raiz de 9 é o quê? É o número, né? Raiz quadrada aqui, né? É o número que ele vezes ele resulta em quanto? Em 9. Lembrando que a gente só pega na raiz os resultados, né, positivos, tá? Então, 9. Então, quem vai ser a raiz de 9, né? Vai ser quem? O 3, né? Por quê? 3 vezes 3 é 9. Raiz quadrada de 16. Que número que eu fizer ele vezes ele, eu acho 16. Então, se eu pensar, ó, 3, eu já sei que dá quanto? 3 vezes 3 dá 9. Então, tem que ser um pouco mais, né? Vou para o próximo número, que é o 4, né? Então, aqui é 16. Se eu fizer 4 vezes 4, dá quanto? 16. Então, a raiz quadrada de 16 é quanto? É 4, tá? Raiz quadrada de 100. Raiz quadrada de 100 é um número que ele vezes ele vai resultar em 100, né? Então, que número é esse? É o 10. Por quê? 10 vezes 10 é 100. Mas a radiciação, ela pode ser raiz com qualquer índice, tá? Lembrando que quando ela está aqui vazia, que é onde fica o índice, é sempre raiz quadrada, tá? Se eu quiser, por exemplo, raiz cúbica de 8, por exemplo, né? Agora já não é um número que ele vezes ele resulta em 8, porque agora o índice da raiz é quanto? É 3, raiz cúbica. Então vai ser um número que vezes ele de novo, isso resulta em quanto? Em 8. E eu já sei que esse resultado é 2. Mas por que 2? Vamos conferir? Então, eu já sei que a raiz o quê? Cúbica, né? Então, tem que ser 2 vezes 2 vezes 2. Esse resultado aqui tem que dar quanto? Tem que dar 8. Então, vamos lá. 2 vezes 2, 4, né? Agora eu pego 4 e multiplico por 2. 4 vezes 2 dá 8. Exatamente o que temos aqui. Então, está correto. Então, lembrando que o índice, né? O índice é como aquele expoente lá, tá? Se fosse raiz quarta de 16, é o número que ele, vezes ele, vezes ele, vezes ele, vai resultar em 16, tá? Esses resultados nem sempre são assim, bonitinhos, um número inteiro, tá? Então, vamos... Ah, tem um... Aqui. Tem uma raiz quadrada, né, dessa fração aqui, 4 nonos. Um modo de fazer isso aqui, né, é tirar a raiz do de cima e a raiz
do de baixo. Por quê? 4 não dá para dividir por 9, né? Eu não acho um valor exato, né? Um número inteiro, né? Então, eu não consigo fazer aquela conta, aquele resultado bonitinho, né? Vai dar vírgula, um monte de casa. Isso não nos interessa, só vai ficar mais complicado ainda a conta. Então, o que eu posso fazer aqui? Tirar, fazer a raiz do de cima, né? Então, quanto é a raiz de 4? Isso é 2. Por quê? 2 vezes 2 dá 4. E depois, né, eu tiro a raiz do de baixo. Né? Eu faço as raízes separadas do de cima e do de baixo. Não preciso colocar isso aqui, né? Posso ir direto para o resultado. A raiz do de baixo é raiz de 9, né? Ou seja, é um número que ele vezes ele dá 9. E isso é 3. Então, a raiz dessa fração aqui, 4 nonos, é igual a 2 terços. Né? Um outro exemplo, esse aqui. Isso. Raiz de 50 sobre 2. Ora, mais pra frente vocês vão ver, né, que não tem raiz exato, 50, mas o raiz de 2 também não tem um número inteiro, perfeito. Por quê? 1 vezes 1 é 1. Se eu tentar o 2, 2 vezes 2 é quanto? É 4. Então, a raiz de 2 não tem. Se eu fizer assim separado, é um número entre 1 e 4. Ou, desculpa, entre 1 e 2. É um número entre 1 e 2. Então, não vou conseguir resolver. Então, nesse caso aqui, eu olho para a fração e procuro saber se o numerador dá para dividir pelo denominador. Então, aqui, ó, esqueço a raiz, penso só na fração. 50 sobre 2 é a mesma coisa que 50 dividido por 2. Ora, isso tem como eu resolver. Né? Isso dá quanto? 25. Não mexi na raiz, né? Só falei dessa divisão aqui. Então, agora eu fiquei com quem? Com raiz de 25, né? Enquanto é a raiz de 25? Agora é fácil de resolver, né? Porque 5 vezes 5 é 25. Então, raiz de 25 é 5. Ok?